Os direitos humanos são resultados de muita luta e resistência ao longo da história e demonstram a preocupação jurídica com a dignidade humana. Além do mais, é a regulação que se dá a nível nacional e internacional, de modo a enfatizar que somos protegidos pelos direitos humanos, tanto fora do Estado, quanto positivados na esfera normativa dentro do Estado, através da nossa Constituição brasileira. Direitos humanos podem ser entendidos como direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos. Nos entendimentos de Dirceu Pereira Siqueira, o conceito deve reconhecer sua dimensão histórica e o fato que eles não foram revelados para a humanidade em um momento de luz, mas sim que foram construídos ao longo da história humana, através das evoluções, das modificações na realidade social, política, industrial e econômica, enfim, em todos os campos da atuação humana. César Cichaleiro, no artigo 30, explica os direitos humanos como aqueles que recebem maior proteção e segurança de um Estado através de uma Constituição. São, em essência, os direitos do homem livre em face do Estado. Assim, o conceito também está intimamente ligado à ideia de liberdade de pensamento, de expressão e à igualdade perante a lei. Para a Organização das Nações Unidas, ONU, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião, opinião política ou qualquer outra condição. Desde o estabelecimento das Nações Unidas em 1945, um dos seus objetivos fundamentais tem sido promover e encorajar o respeito aos direitos humanos para todos. A legislação de direitos humanos obriga os Estados a agir de uma determinada maneira e proíbe os Estados de se envolverem em atividades específicas. No entanto, não estabelece quais são os direitos humanos. Ainda assim, em 1948, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, defendendo diversos direitos, tais como o direito à vida, à liberdade e à igualdade, dentre outros. Podemos concluir o conceito de direitos humanos como um interesse na concretização da dignidade humana. Dignidade essa que é o mínimo existencial. São direitos que não resultam de uma concessão da sociedade política, mas, pelo contrário, são direitos que a sociedade política tem o dever de consagrar e garantir. Experiência dos direitos humanos em outros países. Os direitos humanos servem para que o homem tenha sempre um resguardo dos valores básicos que ele precisa, como acesso à liberdade, ao trabalho, à terra, à saúde, à moradia, à educação, igualdade, liberdade de expressão, fraternidade, etc. Sabemos que cada país tem seus direitos e sua própria Constituição para seus cidadãos. Mas mesmo assim, sabemos que em muitos lugares o papel exercido pelos direitos humanos não é possível. Em muitos países, o relatório da ONU é totalmente repudiado, porque muitas vezes vai contra aquilo que os governantes acreditam e impõem em seus países. Na Índia, muitos colaboradores do Greenpeace foram presos por meio de uma lei antiterrorista para silenciar aqueles que ousaram criticar o governo. Essas ações mostram o quanto um governo tem medo de ser exposto. Na Coreia do Norte, os ativistas não têm tanto acesso ao país, mas conseguimos ver claramente que é um país totalmente opressor e que não dá espaço para as pessoas se expressarem. No Brasil, os direitos humanos começaram a ser praticados somente após a ditadura. Mais de 60%, que a maioria eram idosos da população, acredita que os direitos humanos protegem mais bandidos do que vítimas, por justamente ir contra tudo aquilo que o governo defende. Em 2018, 62 ativistas foram mortos no Brasil por defenderem suas causas. Isso mostra ainda mais o quanto a ONU é necessária nos dias atuais, pois a maioria das autoridades adotam suas causas como verdade absoluta, esquecendo daquilo que é mais importante, a liberdade de expressão. Segundo o Instituto Ipsos, 66% dos brasileiros acreditam que os direitos humanos defendem mais os bandidos e 20% acreditam que defendem mais as vítimas. Mas por que os números são tão alarmantes quando se trata dos contras? Acredita-se que com a defesa dos direitos humanos seja passado a mão na cabeça dos bandidos, enquanto as vítimas não recebem o devido auxílio. Desse modo, o que a maior parte da população brasileira defende é que os direitos humanos deveriam ser mais atentos às vítimas e não aos criminosos. Os que defendem são a favor, pois sabem que, segundo o artigo 23 dos direitos humanos, toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias do trabalho e proteção contra o desemprego. E que no artigo 25 consta que todos os seres humanos têm direito a um padrão de vida capaz de assegurar a saúde e bem-estar de si mesmo e da sua família, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. Dentre os pontos negativos dos direitos humanos podemos citar
a má organização e estrutura das políticas públicas, o que acaba aumentando o nível de pobreza e, consequentemente, a violência, gerando a desigualdade e divergência nas opiniões sobre o papel dos direitos humanos. Notamos que os direitos humanos, em primeiro lugar, busca atuar como uma instituição de respaldo para os indivíduos que são vítimas do sistema falho social e criminal em nosso país. Os direitos humanos não defende bandido, mas sim atua sobre os valores em uma perspectiva humanista de proteção, sobre a questão que não são tocados no Brasil, como o sistema penitenciário falho, entre outras atividades ilegais por parte do Estado, que acaba prejudicando o indivíduo, que comete ou não um crime. Dentre os pontos positivos dos direitos humanos, podemos citar a confiança do cidadão perante seus direitos e deveres, seriam aos direitos de igualdade, referente à segunda dimensão de direitos representadores pelos direitos sociais, econômicos e culturais, a igualdade que ele exerce perante a lei, independente de raça, etnia, classe, todo indivíduo nasce igual. Proteger todos os direitos fundamentais da humanidade, assegura direito como saúde, educação, trabalho e família. Os direitos humanos, junto ao Estado, devem garantir saúde, bem-estar, alimentação, vestuário, assistência médica, entre outros fatores. Deve-se garantir também a segurança no desemprego, na velhice, na doença e na invalidez.